Denis, me falaram que o SEO tá morrendo. O que isso quer dizer? Afinal, o que é SEO? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo a respeito desse assunto. Vamos lá! Como você sabe, o intuito desse canal é explicar as tecnologias de maneira fácil, para que todo mundo entenda. Primeira coisa que eu quero te falar, o que é SEO? Ou seja, Search Engine Optimization. Desculpa pelo meu inglês, mas vamos lá, o que importa aqui é o significado. Traduzindo para o português, é otimização de motor de busca. Denis, ainda continuou falando nada. Calma que eu vou te dar uma explicação muito fácil, eu te garanto que você vai entender o que é SEO. Imagina que a gente é o Google e a gente tem que analisar os sites e entender o que tem dentro desses sites para mostrar para as pessoas, para que o que a pessoa esteja procurando seja exatamente o que eu mostre para ela. Só para você ter uma ideia, hoje o Google tem mais de 5,6 bilhões de pesquisas por dia. Você tem noção do que é isso? Agora imagina que tem 5,6 bilhões de pesquisas e como que o Google consegue pegar tantos websites, ver qual que é o melhor para aquela pesquisa e dar exatamente aquelas respostas. Então eu vou te falar, o SEO são as técnicas com que esses sites são criados para aparecer em determinadas buscas. Denis, eu entendi, mas ainda não ficou tão claro. Então vamos lá que eu vou te explicar de outra maneira. O SEO são algumas técnicas que a gente estrutura o nosso website para que quando o Google venha no nosso website, bater na nossa porta e falar assim, Denis, a sua empresa fala sobre o quê? Esse website fala sobre o quê? E aí eu dou essas informações para o Google. Simples assim, entendeu? Então pensa em SEO como as técnicas que a gente coloca dentro do nosso website, quando a gente está construindo ele ou fazendo alguma modificação, para que essas mudanças reflitam uma busca fácil dentro dele. Ou seja, quando o robô do Google vem até o nosso website para entender sobre o que é esse conteúdo, fique fácil para o robô entender, pegar essa mensagem e levar de volta para o Google, para o usuário que está pesquisando. SEO é isso, são as técnicas, são várias, conforme a gente vai ver aqui nesse vídeo, que o Google utiliza para ranquear melhor ou pior determinado website. Tá, então qual é a importância disso? Eu vou te falar muito simples. Quando você está bem posicionado no SEO, quando você tem um SEO bem estruturado dentro do seu website, você acaba pagando mais barato nas campanhas, porque o teu website está bem estruturado, e você também recebe mais visitas orgânicas. Ou seja, aquelas pessoas que procuram no Google e tem aquela primeira parte onde são os anúncios pagos e embaixo logo estão os sites mais bem ranqueados naquela pesquisa ou naquelas palavras-chave. Então, se você tem um bom SEO, você não precisa pagar para estar lá no topo da página do Google. Facilmente você pode encontrar na internet alguém falando, o SEO tá morto, isso já não funciona mais. Calma aí, vamos entender melhor. Hoje, o Google, por ano, responde 2 trilhões de pesquisas. Se você fizer a conta mais ou menos aí dos 5,6 bi vezes 365, você vai chegar nos 2 trilhões. Então imagina o Google respondendo 2 trilhões de pesquisas por ano. Ou seja, ele precisa cada vez mais encontrar novas modalidades, novas maneiras de se medirem os websites, porque naturalmente a própria tecnologia está evoluindo. Então se a gente agora oferece algo a mais acessível, mais fácil para o usuário, o Google tem que olhar para isso com carinho e falar, cara, se você está oferecendo isso aqui é bom para o usuário, eu vou te ranquear melhor. E a tecnologia não para de avançar. Então, a maneira com que o Google analisa, ele também não pode parar de avançar. Eu vou trazer alguns números aqui, que são mega interessantes para você entender se o SEO está morrendo ou não. E aí a gente vai responder essa pergunta. Vamos lá. Ó, pra gente ter uma ideia, em 2010, o Google fez 516 alterações no algoritmo dele. O que é o algoritmo? Vamos entender esse algoritmo, ou seja, como as regras com que ranqueia melhor ou pior um website. Então, existe um item lá e dentro desse item existe um peso e a nota do seu website. Então, existem vários itens que o Google distribui essa pontuação analisando determinado website. De 2010 para 2016, a gente avança aí 6 anos e a gente adiciona dentro do Google mais 1.653 alterações dentro desse motor de busca dele, né? Dentro desses robozinhos. Agora tem mais 1.653 alterações em cima daquelas 516. Só para você ter uma ideia, porque a tecnologia evoluiu. Então, naturalmente, a maneira com que o Google analisa e ranqueia, né, os websites tem que mudar também, tem que continuar evoluindo. Aí agora, para você ter uma ideia, em 2018 a gente avançou 2 anos. Daí a gente pula para 3.234 alterações. Imagina 3.234 alterações. Imagina a complexidade que o
Google é? Que esse algoritmo é? Isso é um algoritmo, ou seja, é um pedaço de código que ninguém sabe exatamente como funciona, porque é um segredo da Google, né? E é por isso que ela é tão boa no que faz. Só pra você ter uma ideia, hoje de todas as pesquisas no mundo, 94% são só da Google. Aí contabilizando, claro, Google, YouTube, todas as soluções da Google, mas 94% de todas as pesquisas do mundo, cara, passam por debaixo da Google. E isso é uma coisa que traz um assunto muito interessante. Quando o Google tá buscando informações, né, para organizar determinado assunto, ele não utiliza só o próprio banco de dados ou só as próprias informações que ele pegou dentro do teu website, porque ele tem várias plataformas. Então, a partir de todas as plataformas, ele colhe essas informações e ajuda a ranquear. Então, por exemplo, se hoje você chegar numa empresa, vamos dizer assim, acima de 100, 200 funcionários, que já tem alguma coisa no Google, se você chegar no Google e digitar assim, o nome da empresa, telefone, possivelmente ele vai te dar o telefone dessa empresa. Por quê? O Google sabe que se alguém cadastrou lá dentro do Google My Business ou em alguma página quando existia o Google Sites, se você já cadastrou em algum lugar e o Google tem acesso, ele vai tentar ir lá nesse lugar e puxar essa informação para mostrar para você. Isso é muito interessante e o Google cada vez mais está ficando mais inteligente. Então, pensa que o SEO, ele não está morrendo. Na verdade, ele está se adaptando à realidade que ele está enfrentando. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai desenvolver um novo projeto é que o Google não está mais priorizando tecnologia. Hoje em dia, ele consegue priorizar e entender, né, quais são os benefícios para o ser humano. Então, confie em mim. Se você desenvolver um bom website para outro ser humano, hoje o Google consegue ler, entender os benefícios que você conseguiu adicionar dentro daquele website e te ranquear de uma boa maneira. Antigamente, existiam alguns hackzinhos que você até conseguia fazer para ficar melhor ranqueado, só que isso já morreu, já foi uma era que ficou para trás dentro do Google e hoje a maneira de não errar é faça um bom website focado no teu cliente. E o Google naturalmente vai conseguir pegar essas informações e te trazer visitantes para dentro do teu website de maneira orgânica, sem você precisar pagar. Não quer dizer que existe melhor ou pior. Qual que é a melhor maneira de eu fazer propaganda da minha empresa? Então, será que eu fazendo um bom SEO, escrevendo matéria, colocando bastante conteúdo, ou eu esquecer essa parte de SEO e só pagar? Cara, no final das contas, o ideal é que você tenha os dois, que tem uma estratégia paga e que tem uma estratégia de distribuição de conteúdo. Assim você tem o seu conteúdo, né, e você ganha relevância, ganha autoridade, e do outro lado de cá você também faz a campanha, que é a maneira mais rápida de você conseguir resultado dentro da internet. Para pensar, o Google é uma ferramenta de busca, então quando as pessoas estão querendo comprar alguma coisa, o Google é uma das melhores opções, é quando a pessoa vai lá, faz a busca direto. Então, se por exemplo, eu quero atualizar minha câmera, então eu vou lá e digito buy camera Canon, blá 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 blá, e ali embaixo já vão vir os itens para mim, entendeu? Então pensa que o Google ele vai atender várias necessidades, e o SEO dentro do seu website tem que estar bem posicionado, ele tem que ser estrategicamente pensado para saber em qual momento da jornada do meu cliente eu vou estar bem posicionado. A partir dessa pergunta, você consegue definir sua estratégia, implementar o SEO dentro do website e começar a colher os resultados. Então, sendo bem objetivo com esse vídeo, SEO não tá morrendo, SEO tá se atualizando.